sejam bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Sandra e hoje trago-vos mais duas opiniões de dois livros que eu li para o projeto de Dora Santos Marques, do Books and Movies, para o Hall 75. Então, o primeiro que eu li para este projeto foi A Bibliotecária de Auschwitz, do António Iturbe. Então, este livro foi uma amiga que me emprestou e eu já tinha ele cá em casa há bastante tempo. Já tinha este livro cá em casa há bastante tempo para ler. Então, proporcionou-se agora esta leitura, agora para o projeto da Dora, mas, então é assim, eu ia com muitas expectativas para este livro, no entanto, elas foram defraudadas. Eu já vou explicar porquê. Primeiro, deixem-me falar só muito brevemente de que é que nos fala este livro. Este livro conta a história de Dita, mais completo o nome Edita. A Edita vai para Auschwitz com a mãe e com o pai. O pai e a mãe, obviamente, eles todos são separados, enquanto que a Dita consegue ficar no mesmo, na mesma casa que a mãe. Quando a Dita vai para Auschwitz, eles tinham criado um bloco de crianças, porque a Cruz Vermelha, os outros países, estavam a fazer pressão aos alemães para mostrarem estes campos de refugiados, como é que estes campos eram geridos e como eles queriam provas que as pessoas estivessem a ser bem tratadas. E então eles criaram um bloco de crianças para, quando a Cruz Vermelha os visitasse, eles mostrarem esse bloco de crianças para eles perceberem que ali eles estavam a ser bem tratados. A Dita vai para esse bloco de crianças. A Dita, quando o livro começa, ela ainda tem 14, 15 anos. Ela vai para este bloco de crianças, lá estão alguns adultos que, obviamente sem os alemães saberem, estas pessoas conseguem dar aulas a estas crianças com os poucos recursos que eles têm. O objetivo deles, no fundo, é não deixar que as crianças percam o gosto pelo ensino e que aprendam alguma coisa, mesmo que seja pouco. E é dada uma função à Dita, que é cuidar dos livros que eles têm, que eles conseguiram levar escondidos para este local, para este barracão, que ele era um barracão. E então a Dita fica muito orgulhosa deste feito, e ela trata os livros como o seu bem mais precioso. E é assim que este livro, esta história é desenrolada, conta, obviamente, tudo o que se passa, tudo o que acontece em Auschwitz. Porquê é que eu não gostei muito desta história? Primeiro, eu tive muita dificuldade em entrar na história. Achei o livro muito moroso, muito maçador. Achei muito aborrecido mesmo. O início dele foi... Vocês não imaginam, eu precisei mesmo de ter vontade de ler para conseguir pegar neste livro e ler 100, 200 páginas, porque acho que ele é muito descritivo, muito mesmo descritivo. Depois, ele no fundo, o livro fala sobre a bibliotecária de Auschwitz, que é baseado numa história verídica, só que no fundo o livro não aborda apenas a vida da Dita ali nos campos de concentração em Auschwitz, mas aborda também várias vidas de várias pessoas que a Dita tem contacto. E então, no fundo, ele é um livro muito rico em termos de personagens, não apenas na vida dela, mas de todas as pessoas que estão à volta dela. Eu vou ser sincera, só a partir mais ou menos... faltava mais ou menos umas 100 páginas para o final, é que eu comecei a gostar mais. Nesta fase, obviamente, que o livro torna-se mais duro de ler, porque as descrições são muito horríveis, mesmo são horríveis, não tem outro nome, e então para mim foi muito mais difícil ler a partir dessa parte, por causa das descrições, e não pelo livro em si. Muito pelo contrário, nessa parte eu já comecei a achar as coisas mais interessantes. No entanto, ele não foi de tudo aquilo que eu esperava. Eu estava à espera de outra história, de outra coisa completamente diferente. É assim, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre este tema, porque eu não li assim muitos livros sobre este tema. Essa é a verdade. Eu sei, obviamente, o que é que se passou lá dentro, como é que tudo surgiu, Auschwitz e tudo. O que eu achei muito bom neste livro, que tem... Uma das vantagens deste livro foi que eu aprendi muito com ele, porque ele fala muito sobre como eram geridos os campos, quem é que tinha poder lá dentro, quem é que mandava, fala do capo, fala do Dr. Mengele, fala dos oficiais que tinham mais poder, enfim,
Ele é um livro muito rico em história. Se nós queremos saber e conhecer mais sobre como é que funcionava Auschwitz-Birkenau. No entanto, eu tive muita dificuldade em gostar do livro, da história em si, porque, como disse, achei muito aborrecido, muito maçador. Só gostei mesmo mais ou menos das 100 páginas finais e, infelizmente, por isso só lhe vou dar 3 estrelas. Eu sei que, ao contrário da maioria das pessoas, eu não sou. Ou seja, a maioria das pessoas gostou deste livro, deu 5 estrelas. E eu, ao contrário da maioria das pessoas, não dei apenas 3 estrelas. Aliás, inicialmente eu até tinha pensado dar 2 estrelas, mas depois pensei melhor na história, pensei em todos os personagens, pensei em tudo o que aquilo representa e decidi dar 3 estrelas. Mas não foi uma leitura assim maravilhosa e não me cativou assim por ir além, ok? O outro que eu li também para o projeto da Dora foi este aqui, o Tatuador de Auschwitz, da Heather Morris. Eu gostei imenso deste livro, este sim. Então, este livro conta a história do Leil Sokolov, que chega a Auschwitz-Birkenau em 1942. Conta a história dele, quando chega lá, de 1942 até à libertação de Auschwitz-Birkenau em 1945. Então aqui, qual é esta história? A história principal, de que é que este livro nos fala? Este livro conta a história do Lel, ele vai para Auschwitz, ele é uma pessoa inteligente e corajosa e ele faz amigo de pessoas que têm alguma influência ali no campo. Existem pessoas que são os capos, que são aquelas pessoas que têm mais influência ali, que também são judeus, mas podem fazer mal às pessoas que estão ali com eles no campo, também aos seus supostamente companheiros, aos judeus. Mas eles são contratados pelos alemães, eles são selecionados pelos alemães para fazerem a vigia dos barracões, fazerem a vigia das pessoas que estão lá, enfim, eles têm algum poder ali. E então o Lel faz amigo do capo, de um dos capos, e ele consegue subir de posto, por assim dizer, e ele torna-se que eles chamam tetovier. O tetovier é o tatuador de Auschwitz, ou seja, as pessoas que chegam todos os dias em caminhões ali a Auschwitz, é-lhes tatuado um número, como vocês devem saber, e é este o trabalho do Lel, ali, o dia inteiro sentado numa cadeira, a receber filas e filas de pessoas a tatuar os números. Ele tem algum poder, algum prestígio, aquele trabalho traz-lhe algum prestígio, o que faz com que ele fique numa cama, tenha uma cama só para ele, obviamente não tem uma casa para ele, mas tem uma cama só para ele, ou seja, ele tem algumas vantagens em relação que os outros judeus, que os colegas não têm. Até o dia então que ele conhece a Gita é uma rapariga que já estava em Auschwitz quando o Lel chegou, e no fundo eles apaixonam-se os dois. Eles apaixonam-se e depois vivem aqui em Auschwitz-Birkenau uma história de amor. O Lel consegue, devido ao seu poder e aos seus contactos, consegue meter ali dentro de Auschwitz alguma comida que ele dá à Gita e às amigas da Gita e a algumas pessoas que estão à volta dele. Enfim, conta isto tudo. Conta todos os anos que o Lel passou ali e tudo também o que a Gita passou ali em Auschwitz-Birkenau. Eu não quero desvendar tudo, obviamente, não quero desvendar muito mais, porque também depois a história perde o seu interesse, obviamente, mas o que eu posso vos dizer é que gostei imenso deste livro, gostei mesmo muito. Houve algumas partes que me deixaram desconfiada relativamente a esta história de amor, porque eu acho que eles descrevem algumas coisas aqui que me custa acreditar que isto realmente aconteceu neste campo de concentração. No entanto, foi uma história muito bonita, também uma história baseada em factos verídicos. Estas pessoas casaram-se, conseguiram sair de Auschwitz e acabaram por se casar. São eles aqui, que estão aqui no livro. Eu confesso que, quando terminei este livro, acabei-o em lágrimas. Ele tem descrições muito duras, mesmo muito duras. Tal como o que eu estava a falar anteriormente, a bibliotecária também tem descrições muito duras. No entanto, não sei porquê, se calhar pela história de amor, pela história em si, do Lel também, foi uma personagem espetacular, gostei muito desta personagem.
fiquei mais emocionada, tocou muito mais, gostei muito mais de ler esta história. Acho que também porque ele não é tão exaustivo, por exemplo, como o que eu tinha lido anteriormente, a Bibliotecária. Ele não é tão exaustivo e daí eu penso que isso fez com que eu gostasse ainda mais deste livro. Há uma coisa que eu também quero dizer em relação a este tema, que eu já falei com algumas amigas minhas sobre isto, que é, eu quando estou a ler histórias sobre Auschwitz-Birkenau, sobre o Holocausto, sobre a Segunda Guerra Mundial, eu às vezes tenho a sensação, principalmente quando são histórias deste género, histórias verídicas, eu tenho sempre a sensação que isto é uma experiência extracorporal, porque a mim faz-me sempre muita confusão como é que estou a ler uma obra que supostamente é de ficção, mas que não é ficção. Estão a perceber? Isto não é ficção, isto realmente aconteceu. Então isto para mim faz muita confusão. Eu muitas vezes dou por mim a ler o livro, e a pensar que isto não pode ter acontecido, porque as coisas que são descritas são tão horrendas, tão horríveis. Desculpem, e fico muito emocionada quando falo nisto. Acho que eu não sou a melhor pessoa para ler livros sobre este tema, isto mexe muito comigo mesmo. E faz muita confusão, muita raiva pensar que isto aconteceu. Isto é só um desabafo meu. Estou só a deitar isto para fora com vocês, se calhar também para vocês compreenderem um bocadinho porque é que eu não leio mais sobre este tema. Gosto de ler, mas é uma coisa que me custa muito. Custa muito. Eu terminei este livro em lágrimas, acho que num choro compulsivo. Acho que não tanto pela história em si, mas também pelo que a história representa, pelo que a história conta e pelo que eu começo a imaginar na minha cabeça, e isso tudo faz-me assim alguma angústia. Mas pronto, fica aqui a minha opinião destes dois livros. Espero que tenham gostado de me ouvir e depois fico a aguardar os vossos comentários, ok? Eu hoje tive que mudar de cenário por outras coisas que não interessam, mas mais uns dias e eu volto ao meu cenário habitual. Vá, beijinhos e até ao próximo vídeo. Tchau!